Vamos meditar nesta manhã na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta. Segunda Tessalonicenses. E o nosso estudo vai abranger a carta inteira. O tema central é a segunda vinda de Jesus. Esse é o principal tema desta segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo se preocupa em corrigir falsos entendimentos que aqueles crentes lá da cidade de Tessalônica, meados do primeiro século, estavam alimentando em relação à segunda vinda de Jesus. Por isso, ele se preocupa aqui em esclarecer. Nós vamos iniciar lendo o primeiro capítulo, que é curtinho, aliás, apenas 12 versículos. Depois nós vamos ler também os outros 2 capítulos. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da constância, da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí, por enquanto, a leitura, então, do texto, nós vamos ainda ler mais aqui, porém, algo já fica claro aqui. O apóstolo Paulo está tratando da segunda vinda de Jesus. E ele vai falar de 3 aspectos dessa segunda vinda. Ele vai falar do que vai acontecer nela ou depois dela, digamos assim, quando Cristo então voltar, vai acontecer isso. Ele fala também do que tem que acontecer antes e fala também do agora, digamos assim, daqueles crentes, da vida presente, de como que eles tinham que viver em relação então ao que aconteceria antes e depois da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, o depois, o antes e o agora. Esse é o título da nossa mensagem, a segunda vinda de Cristo. O depois, o antes, o já, o agora. Como entender estas coisas? Porque Paulo vai falar ou fala desses 3 aspectos nessa que é a sua segunda carta. Porque um entendimento errado havia se estabelecido entre aqueles crentes de Tessalônica, e então ele se sentiu na obrigação de escrever para corrigir isso. Talvez pelo fato de que na primeira carta ele já havia mencionado algumas coisas em relação à segunda vinda, mas não deu muitos detalhes. Lá naquela primeira carta,
ele menciona o caso do arrebatamento. Ele diz, os crentes, iriam, no momento da segunda vinda de Jesus, subir para se encontrar com Cristo nos ares. E disse que antes disso mesmo, ou simultaneamente, mas um pouco antes, os mortos iam ressuscitar, gloriosos, e então subir. Ele fala, então nós os vivos seremos transformados, não passaremos pela morte, seremos transformados para também se encontrar com Cristo nos ares, juntamente com os mortos. E isso gerou dúvidas na cabeça dos tessalonicenses, e eles começaram então a criar alguns ensinos errados, falsos, sobre a segunda vinda de Jesus. Qual foi o principal ensino errado, falso, a respeito da segunda vinda de Jesus? É que, primeiro, Jesus, ou ele estaria vindo imediatamente, eles pensavam, ele deve estar vindo daqui 1, 2 ou 3 anos, ou talvez até já veio. E nós não vimos. E nós não percebemos. Por que é que eles pensaram isso? Porque eles se viram afetados por uma grande, forte, terrível tribulação. De alguma maneira que nós não temos todos os detalhes, aqueles crentes lá daquela cidade grega, Tessalônica, foram muito perseguidos por um período. Que nós não temos todos os detalhes, não sabemos exatamente quem foi, ou quando foi. Há muitas conjecturas, não vou entrar nelas aqui, porque nosso tempo nem é tão longo assim para tudo que tem que falar. Mas, genericamente foi isso. Eles foram perseguidos, eles sofreram muito, eles provavelmente passaram fome. Eles provavelmente viram muitos dos seus irmãos se tornarem escravos, serem espoliados, perderam os bens, se tornaram escravos. Perderam o emprego porque eram cidadãos romanos, tinham cargo no império e por conta da sua fé cristã foram demitidos. Então eles se viram num momento de grande tribulação. E eles começaram a pensar assim, olha, isso aí está cumprindo Mateus 24. Porque lá em Mateus 24 Jesus disse, olha, haverá guerra, rumores de guerra, tribulação, perseguição, fome, traição, escândalos. Talvez entre eles mesmos havia muitos escândalos. Ou seja, uns traíam os outros, iam lá e deduravam no império. Ele é crente, hein? Ele não pode ter esse emprego aí não, ele não pode ter esse cargo aí não no império. Havia esse tipo de traição mútua entre os cristãos. Infelizmente. E por causa disso, aqueles crentes de Tessalônica começaram a pensar assim, olha, ou Jesus está chegando na pontinha do céu, e vai voltar daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano no máximo. Ou pior, talvez ele já veio. E nós ficamos para trás. E nós talvez não subimos no arrebatamento, sei lá. Talvez nós não tenhamos sido contemplados. Vai ver que os mortos já ressuscitaram, já subiram, já foram se encontrar com Cristo. E nós, porque não fomos fiéis, não fomos justos, talvez esse tipo de pensamento passou pela cabeça deles. E eles começaram a imaginar, então, que a segunda vinda de Jesus já havia acontecido. E é então que o apóstolo Paulo escreve um tanto quanto indignado com eles por causa disso, porque parecia uma coisa muito óbvia, que isso não era verdade. Mas ao mesmo tempo, pastoralmente e pacientemente, ele então corrige esse entendimento deles. E por isso, inicialmente, Paulo vai dizer o que vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus. Ou quando ela acontecer. E ele vai mencionar a tribulação, justamente. Vai dizer, olha, a segunda vinda de Jesus vai pôr fim à tribulação. Então, se vocês ainda estão no meio da tribulação, é porque ele não veio ainda. Porque a tribulação só vai cessar quando Jesus voltar.
a segunda vinda de Cristo, portanto, cessa a tribulação. Se vocês estão em todo esse sofrimento, isso é uma prova de que ele não veio ainda. De que não tem volta secreta de Jesus. Que a volta de Jesus é pública, é notória, para todo olho ver. Se sobe e desce, 2, 3 voltas, Jesus vem uma vez só, é público, notório, todo olho verá. Se a tribulação não cessou ainda, é porque ele não veio. Observe aí os detalhes. Paulo começa fazendo um elogio à igreja. Primeiro, antes disso, ele endereça, né, essa carta originada de 3 pessoas. Ele fala, Paulo, Silvano, que é Silas, o outro nome de Silas, e Timóteo, o famoso Timóteo, né? São os 3 que estão escrevendo para a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, e é a saudação que ele sempre faz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa a fazer um elogio, na verdade uma ação de graças, a Deus, por causa da igreja, dizendo o quanto ele está, por um lado, feliz pela postura da igreja em relação à sua fé e ao seu amor. Mas essa igreja não é elogiada agora em relação à esperança, porque nesse ponto estão falhando. Então, olha o que ele elogia. Ele diz, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante em respeito a vocês, como é justo, quer dizer, isso é algo que eu tenho que fazer, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo, né, de uns para com os outros, vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então ele elogia 2 coisas, fé e amor. Ele diz, eu até falo por aí, quando eu vou nas igrejas, lá nos Efésios, lá nos Gálatas, quando eu passeio por aí, né, pregando o evangelho, eu falo, olha, vejam como os Tessalonicenses são fiéis, uma igreja verdadeira, uma igreja de crentes fervorosos, eles são amorosos, eles se ajudam. Então Paulo diz que estava elogiando a igreja por aí. Mas geralmente ele elogia 3 virtudes, né? A fé, o amor e a esperança, que ele não elogia a esperança. Porque nesse aspecto da esperança, que tem a ver com a segunda vinda, eles estavam errados. Estavam equivocados, estavam falhando. O entendimento deles estava incorreto. E ele diz, eu elogio vocês pela constância na vossa fé, porque mesmo em meio, e aí ele menciona, tribulação. Mesmo em meio a essas tribulações, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, vocês estão firmes nelas, apesar delas. E aí o versículo 5 diz o seguinte, o que elas são, na verdade, essas tribulações, essas perseguições? Ele diz, elas são um sinal evidente, claro, de que o juízo de Deus é verdadeiro, o juízo de Deus é correto. Para que vocês, né, para que vós sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então ele diz, olha, não olhem para essa tribulação, para essa perseguição, esse sofrimento de vocês, como se Deus não gostasse de vocês. Como se Deus tivesse abandonado vocês, deixado vocês. Não é isso o ponto. É o contrário. Se Deus está permitindo esse sofrimento, essa tribulação, é porque Deus vê valor em vocês. Ele sabe que isso não vai destruir a fé. Ao contrário, vai fortalecer, vai dar mais robustez à fé que vocês já têm. Então isso é um sinal não de um abandono divino, ao contrário, é um sinal de que Deus está levando a fé que vocês expressam a sério. O teste é necessário, a fé tem que ser testada. É a tribulação que testa a fé. Sem tribulação, fé não é testada. Então, o teste da fé é necessário. E ele diz, isso é um sinal de que o juízo de Deus é verdadeiro, é reto, não é falso, não é fajuto. Então, calma aí. Vamos devagar. Começa a pensar que a tribulação, que o sofrimento é alguma coisa diferente do que ele é. Tem a ver com os planos, com os propósitos de Deus. Mas há um segundo ponto que ele vai dizer. O segundo ponto é o seguinte, não vai durar para sempre. Ele não é eterno. Ele não vai durar para sempre. O sofrimento vai ser interrompido. O de vocês,
Mas aí vai começar o dos outros. E esse será eterno. Aí veja a jogada que ele faz, como ele inverte a coisa. Ele diz, o de vocês não é eterno. É temporário. Ele vai durar até um período, até um momento. Aí ele acaba. Mas aí vai começar o dos outros. O daqueles que estão perseguindo vocês. Esse não tem fim. Então qual você prefere? Já que um ou outro tem que enfrentar, tem que encarar. Então qual você prefere? Aqui está, né, a questão importante. Agora veja, ele diz, sinal evidente, verso 5, do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Verso 6, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga, ou seja, que Ele pague, que Ele retribua tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Ou seja, o alívio virá. Não se desesperem com a tribulação, não se desesperem com o sofrimento. O alívio virá. Pergunta, quando? Essa é a questão. Quando o alívio virá? E aí é que o apóstolo Paulo diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, na segunda vinda de Jesus. Por isso que ele não veio ainda. Porque quando ele vier, depois da sua vinda, acontecerá o quê? O alívio de vocês e o juízo dos outros. O alívio dos fiéis, do povo de Deus, e a tribulação para valer daqueles que agora perseguem vocês, daqueles que agora os humilham, os expoliam, os matam. Esses é que experimentarão depois. Então, o alívio, meus irmãos, é só na segunda vinda de Jesus. Só então que haverá pleno alívio. E então acontecerá o juízo final. Por isso que o juízo final está ligado à segunda vinda de Jesus. Não é algum momento posterior, depois, sei lá quando. É na segunda vinda. Quando ele vier, ele traz alívio para vocês, ele diz, e o que para os outros? Fogo. O que para os outros? Verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então observe que o esquema da segunda vinda de Jesus, que o apóstolo Paulo aqui numa carta, numa epístola, portanto isso não é simbólico, isso é literal. Uma epístola não é um gênero literário simbólico, é literal. Ensino direto, ensino claro, objetivo. O esquema é simplíssimo. Não tem como expandir esse esquema. Não tem como fazer meia dúzia de volta no meio. Não tem como enfiar coisas estranhas. Ele é simples, ele é claro, ele é enxuto. Sobre o milênio eu falo depois. Na verdade, o milênio é antes da segunda vinda de Jesus. Ele se consuma com a segunda vinda, mas daqui a pouco eu entro nesse detalhe, se der tempo, senão fica para outro dia. Na segunda vinda de Jesus, portanto, o que acontece? Alívio para os crentes, acabou a tribulação. Não tem esse negócio de pré-tribulação, mesotribulação. Tribulação vai até a segunda vinda de Jesus. Porque alívio só acontece quando do céu se manifestar o Senhor. Em chama de fogo, tomando vingança. Quando ele vem, tribulação cessa. Quando ele vem, ímpios são julgados. Penalizados, olha o termo aqui, sofrerão penalidade. Pena, isso é pena. Juízo impõe pena. Que pena é essa? Eterna destruição. A ideia é morrer eternamente. Por isso, morte eterna.
experimentar uma eterna destruição. Onde? Em que lugar? Ele diz, num lugar banido. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É um lugar longe, banido, separado da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus céus. Então, Paulo está falando, isso já aconteceu? Não. Então Cristo não veio ainda. Sejam lógicos, sejam óbvios. Se essas coisas ainda não aconteceram, significa que Cristo ainda não veio. Porque isso vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus. Então, ele já começa a antecipar um pouquinho o já, que eu vou depois mencionar. Ele diz no verso 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu estou orando, Paulo fala, para vocês entenderem a esperança, entenderem qual é a nossa esperança. E isso os ajudará a ficar mais firmes e permanecerem até o fim. Capítulo 2. Agora ele vai falar sobre o antes. O que precisa acontecer antes da segunda vinda de Jesus. Então ele fala, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, eu já mencionei para vocês na primeira carta, nós vamos nos encontrar com Ele, não é? Vocês não entenderam muito bem, então eu vou explicar de novo. No que diz respeito à vinda de Jesus, sempre há vinda, não há as vindas. Há a vinda do nosso Senhor Jesus. E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Primeiro, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não se engane, não deixe ninguém enganar vocês. Se escreveram alguma coisa como se tivesse sido eu, falso. Não fui eu que escrevi isso. Parece que, inclusive, né, alguém falsificou uma carta lá, como se fosse de Paulo, dizendo, Jesus já veio, hein? Jesus já veio. Eu não escrevi nada disso. Jesus não voltou ainda. Não se enganem. E aí, ele diz por quê? Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A vinda de Cristo. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, olha só, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, numa epístola, gênero literário, literal, objetivo, diz, Jesus não voltará sem que antes aconteça uma coisa. Isso tem que acontecer. Se isso não acontecer, esperem, porque ele não vem antes disso de jeito nenhum. Portanto, qualquer ideia também de uma suposta segunda vinda de Jesus no primeiro século, como algumas correntes teológicas insistem, é falsa também. Jesus veio na destruição de Jerusalém no ano 70. Não! Isso não se encaixa com o que está nessa carta. Não é possível. Porque ele diz, primeiro tem que acontecer formalmente uma apostasia. E então ele vai nos dar alguns detalhes, não todos. Por quê? Porque ele está falando com aquela igreja e ele disse que já havia dito coisas pessoalmente para eles. E infelizmente essas coisas que ele falou verbalmente, pessoalmente com os Tessalonicenses não foram registradas e nós não sabemos.
Veja que ele fala, lembro que quando eu estava com vocês eu falava isso, e agora vocês sabem o que o detém. Eu falo, como assim, Paulo? Eu não sei. Eu não estava lá com eles, com os Tessalonicenses. Daria para você poder explicar aqui com todas as palavras. Mas a gente pode saber através da junção dos ensinos bíblicos. É para isso que a teologia serve, né? É para isso que ela serve. Ela serve para nos ajudar a entender com a somatória do ensino bíblico o que é que passagens mais difíceis querem nos ensinar. Lembrando sempre, não se faz teologia só com um versículo. Lembrando sempre, os versículos mais difíceis são esclarecidos pelo restante da Bíblia. Pelos mais claros. A Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é uma regra de interpretação que a teologia reformada, que a igreja reformada assume desde a sua origem e continua valendo. Pois bem, Paulo disse, algo tem que acontecer antes de Jesus voltar. O que é? Ele diz, tem que vir a apostasia. O que é apostasia, meus irmãos? É aquela palavra forte do texto bíblico que fala em deserção obstinada. Um apóstata também tem a ver, muitas vezes, com o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado cometido por aquele que se diz cristão e que conhece bastante da fé cristã, porém rejeita de maneira categórica e se torna um difamador de Cristo, dos seus ensinos e da sua igreja. Isso é apostasia. Por isso, meus irmãos, apostasia é um movimento religioso. Não é um movimento secular. O mundo é apóstata. Não, o mundo é perdido. Sempre foi, sempre será. Jaz no maligno. O mundo não é apóstata. Só apostata quem foi alguma coisa. Quem nunca foi nada não pode apostatar disso. Só apostata, só abandona quem professou a fé. Apostasia é um movimento cristão. É um movimento que nasce em bases cristãs. De pessoas que conheciam o cristianismo, que professavam a fé cristã. E então rejeitam categoricamente estas coisas. Isso é apostasia. E o Senhor, através do apóstolo Paulo, está dizendo aqui que isto vai acontecer de forma clara e formal antes da segunda vinda de Jesus. Meus irmãos, é claro que havia apóstatas na cidade tessalônica, como havia em todas as cidades, mas eram indivíduos, pessoas individualmente. Isso não configura um movimento de apostasia. 1 ou 2, 10 ou 20 apostatar aqui ou lá, não é a apostasia. A apostasia é um movimento formal, estabelecido, numeroso. Isso significa dizer que a maior parte da igreja cristã abandona a fé cristã. E que apenas um pequeno rebanho se mantém fiel. Segundo as palavras de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor, acontece o que com ele? Se esfria. De quantos? Quase todos. Quase todos é muita gente. O amor se esfria de quase todos. Sobra o que então? Um pequeno rebanho fiel. Um micro-rebanho, como Cristo chamava os seus discípulos. Micro-rebanho. É isso que permanece. Quem aguenta as pauladas, quem aguenta as pancadas até o fim, sem abandonar a fé, o amor e a esperança. Ele diz, tem que, portanto, acontecer formalmente a apostasia e ser revelado. E aí é o ponto central dessa apostasia, o ápice, né? A cereja do bolo dessa apostasia. Tem que aparecer quem? O homem da iniquidade. 2 títulos Paulo dá para esse personagem aqui. Ele diz, homem da iniquidade e filho da perdição. Você vê alguma familiaridade aqui com esses termos? Já ouviu alguma coisa parecida em algum lugar?
são os avessos dos títulos de Cristo. Né? Cristo é o homem da verdade. Cristo é o Filho do homem. Né? Ele é o homem da santidade. Aqui nós temos o homem da iniquidade. Cristo é o Filho de Deus. Aqui nós temos o Filho da perdição. É por isso que isso é o anticristo. O anticristo é aquele que se opõe, que se levanta contra Deus. Aí é o que diz o próximo versículo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, mas isso é só fachada. Ele se opõe a Cristo, ele se opõe à fé, isso é só fachada. No fundo, o que ele quer é ser entronizado no meio da fé. É ser reconhecido a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É daqui que muitas pessoas pensam que Deus vai reconstruir o templo de Israel. Ah, Deus vai reconstruir o templo. O Macedo já reconstruiu aí, né? Pode ser que o anticristo cabia bem nesse templo aí do Macedo. Mas, não, ele vai reconstruir o templo de Israel. Para quê? Para que o anticristo possa se assentar no santuário. Nas cartas paulinas, o santuário de Deus é o povo de Deus. São as pessoas. Nós somos a igreja, não as paredes. O anticristo não estará preocupado com paredes. Ele quer o povo. Ele quer as pessoas. É essa igreja que ele quer dominar. E vai. O que é pior? E vai dominar. Porque lhe será dado isso. Isso é a apostasia. A igreja seguindo o anticristo. Não vos recordais, Paulo fala, ainda convosco que eu falava tudo isso, e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então ele diz, e olha, por que é que a cereja do bolo não apareceu ainda? Né? Por que é que o anticristo ainda não apareceu? Porque algo o detém. Barra, breca, não pode passar. Ainda não. E Paulo diz, e vocês sabem o que é, né? E a gente fala, não. Não, nós não estávamos lá, não ouvimos. Então vamos ter que entender a partir do que ele fala na sequência e no restante da Bíblia inteira. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Esses dois versículos são centrais. O entendimento deles é crucial para compreender o que acontece antes da segunda vinda de Jesus. Note Paulo dizendo, pessoal, o anticristo não veio ainda, mas não quer dizer que os poderes malignos não estejam agindo desde já. O mistério da iniquidade já opera, já está trabalhando. Quando é que escreveu isso? Meados do primeiro século. Entre talvez os anos 50 e 60 do primeiro século. Foi nesse período que ele escreveu isto. Ele disse, já opera, quase 2000 anos. Mas o termo que Paulo usa aqui é extraordinário para nosso entendimento. Ele diz, o mistério da iniquidade já está trabalhando. Por que mistério? Qual é a ideia de mistério? O que comunica para nós a palavra mistério? Algo misterioso tem a ver com o quê? Algo secreto. Né? Algo disfarçado. Algo que não assume plenamente os objetivos, as razões. Algo que trabalha nos bastidores. Mistério, Paulo fala. Agora eu terei que brevemente fazer você lembrar do ensino global aí, bíblico
sobre o que Cristo fez na cruz, na sua ascensão. Lembra? Falamos sobre isso outras vezes. Cristo morreu na cruz, pagou os nossos pecados. Segundo Colossenses 2,15, ele despojou os principados, as potestades, rapou o que eles tinham, tirou suas armas. Por quê? Porque ele nos justificou diante do Pai. Consequentemente, Jesus subiu aos céus, ascensão, assentou-se à direita de Deus, passou a reinar, governar céus e terra, e então ele expulsou os anjos malignos, inclusive Satanás, o chefe deles, do céu para a terra. Eles foram jogados, lançados para a terra, perderam lugar no céu. Por quê? Porque lá eles cumpriam uma função, acusar o povo de Deus perante o tribunal de Deus. Calou. Jesus cassou a palavra do acusador. Consequentemente, ele não pode mais fazer isso no céu. Segunda coisa que Jesus cassou, tirou dele, ele não pode mais manter as nações nas trevas. Veja, Antigo Testamento, Israel conhece o Senhor, as outras nações nas trevas. Ocasionalmente, sim, elas podem ser alcançadas, quando elas vêm, são atraídas, mas o Novo Testamento reverte isso. E reverte quando? Quando Cristo sobe aos céus, conquista a autoridade e diz o quê? Agora eu sou o chefe dos céus e da terra. Agora eu mando, eu reino nos céus e na terra, porque toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Vocês então vão e pregam o evangelho em todas as tribos, raças, línguas e nações. Tragam gente de todos esses lugares para a igreja, para a fé. O que acontece então nesse sentido? Satanás se vê restrito, amarrado. Isso é o milênio. Ele está preso, ele está amarrado. Ele não pode fazer suas duas principais atividades que ele fez desde sempre. Desde o Éden. Desde o Éden, suas duas maiores armas sempre foi acusar os crentes lá diante do tribunal de Deus. Segundo, manter as nações nas trevas. Ele não pode fazer mais nenhuma dessas duas coisas. Perdeu seus dois maiores trunfos, seus maiores triunfos. É lançado para a terra. Restrito. Isso que Paulo falando. Algo o detém. Detido. Barrado. Impedido. Ele não faz mais maldades nesse mundo porque não pode. Porque é detido. Restrito. Mas, um pouco antes da segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer? A barreira é removida. Os grilhões, as correntes que prendem os pés do dragão, que o impedem de lançar seus voos, o seguram, são subitamente, apesar de que me parece que isso é até mais um processo do que algo súbito, mas tem uma hora que quebra de vez. São quebradas. E então ele pode agir com todo o seu poder mais uma vez no mundo. E então o que ele faz? O avesso do que Deus fez. Deus não mandou um filho. Deus não mandou um homem da justiça, da equidade. Deus não enviou alguém para salvar o mundo. Ele manda também alguém para fazer exatamente o contrário de tudo isso. Isso é anticristo. Ele manda alguém para fazer exatamente o contrário. Ser o homem da iniquidade. Ser o filho da perdição. O Pai, Deus, não capacitou o Filho Jesus a fazer, a cumprir a sua obra? É isso que ele faz também. Observe aí, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com
todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Todo o poder. Sinceramente, irmãos, aqueles que pensam que isso aqui aconteceu no ano 70, naquela micro-rebelião que foi a queda de Jerusalém, que os cristãos praticamente nem estiveram envolvidos naquilo, estão de brincadeira. Isso aqui é uma coisa global. Isso aqui é uma coisa gigantesca. Isso tem a ver com o mundo. O desejo do dragão de se entronizar no mundo. E para isso, ele usa um homem, um instrumento. O avesso de Cristo, né? O oposto de Cristo. Títulos revertidos, função revertida, capacitado pelo dragão para fazer, para destruir. Com autorização divina. Porque aí fica a pergunta, né, na cabeça de qualquer um, mas por que Deus deixa? Porque o milênio já está acabando, né? Nesse caso, assim que o dragão é solto, assim que o anticristo aparece, acabou o milênio. Porque o dragão não está mais preso. Porque ele foi solto outra vez. Porque não está mais detido. Ele está liberado outra vez para agir. E então ele age. Mas por que Deus permite? Paulo explica. Verso 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados. Todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Por que é que Deus manda a mentira para os homens? Porque é o que eles querem. Só isso. Porque é apenas tão somente o que eles desejam. O que o mundo quer? Mentiras. Ouvir mentiras. O que o mundo quer? Cada vez mais maldades. No sentido de degenerações. É só isso que o mundo quer. A verdade não. Como não quer a verdade, não vai ganhá-la. Não vai recebê-la. Percebe que aqui há uma coisa até meio difícil de dizer o que vem primeiro, né? Se é o ovo, se é a galinha, aquela história. E eu acho que é um paradoxo, mais uma vez, mas isso o texto quer deixar para nós. Eles não querem a verdade. Consequentemente, Deus não quer que eles queiram a verdade. Aí ficou pior. É muito ruim o homem não querer a verdade. Mas é muito pior quando Deus diz que Ele também não permite que os homens queiram a verdade. Então é fim de papo. É fim da história. Então não tem volta. Então, acabou. É por esse motivo que Deus manda a operação do erro. Para que eles acreditem no erro. Acreditem no anticristo. Eles não quiseram a verdade. Olha essa multidão que lota as igrejas no Brasil e no mundo. Todo domingo. 10 mil, 20 mil pessoas. Todo mundo lá. Fiel. Em quê? Fiel em quê? No que estão mentindo para eles. Nos enganos. Cumprindo os rituais para quê? Por causa de dinheiro. O Deus da igreja evangélica brasileira se chama Mamon. É o dinheiro. As pessoas vão lá para terem mais dinheiro. É isso que elas querem. Dinheiro. Fazem o que for preciso. Cumpre o ritual que precisar. Dão o que pedir de dinheiro para ter mais dinheiro. O que elas querem? Elas querem mentira. Começa a pregar, vai um pregador numa dessas igrejas com 20 mil pessoas e começa a falar, arrependam-se dos seus pecados ou vão ser punidos por Deus.
Abandone a falsidade, a mentira. Se tornem santos. Confiem no sangue do Cordeiro. Ele morreu. Começa a pregar isso lá. Domingo seguinte tem só 19 mil. Um mês depois tem umas 200 pessoas. Foram para onde? Onde alguém está falando aquilo que elas querem ouvir. Onde alguém está pregando aquilo que elas querem ouvir. Elas querem isso. Então peguem. É isso que Deus está falando. Quer mentira? Leva o pacote. Quer o engano? Quer o erro? Leva. Tem de sobra. É o que mais tem. Entretanto, Paulo fala aos Tessalonicenses, eu estou convencido de que isso não é para vocês. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, e agora ele vai falar do já, do agora, fiquem firmes, permanecei firmes, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça. Olha, boa esperança. Esperança verdadeira, a boa, não deturpada. Consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. E começa então a falar do que vai acontecer. Depois do que fala do agora, começa a falar então do já. Fechando então essa parte para poder falar mais mesmo do agora. O que é que detém, portanto, a plena manifestação do mal nesse mundo? O que é que impede que o anticristo apareça, surja como filho da perdição, como homem da iniquidade? As correntes que prendem o dragão. Mas elas são físicas? Não. Se trata de um ser físico. Não são correntes de aço, de ferro, do que for. Trata-se de um poder espiritual. Na verdade, eu vejo aqui dois aspectos. Um instrumento divino e uma motivação divina. São essas duas coisas que detêm o mal, que detêm o anticristo. Prendem o dragão, não deixem ele agir com todo o poder, com toda a força, até que chegue a hora. Um instrumento, uma motivação. Qual é o instrumento? Aquilo que os teólogos reformados chamam de graça comum. O que é a graça comum? É a ação divina no mundo. Essa ação não é salvadora, a preocupação não é salvar as pessoas, a preocupação é deter o mal, frear o mal. É uma graça restritiva. É graça porque é o poder de Deus. É uma bondade de Deus, é o amor de Deus, genérico, comum, se manifestando. Então ele detém o mal, ele não deixa o mal chegar no nível máximo. Isso é só você olhar a história bíblica, quando o mal alcança aquele limite intolerável, Deus dá uma martelada nele. Dilúvio, bum. Torre de Babel, bum. Sodoma e Gomorra, bum. Sempre que chega naquele limite máximo do mal, Deus diz, não, daqui não passa. Atingiu a medida da iniquidade dos amorreus. Acabou, daqui não passa. Derruba. Isso é a graça comum. É a ação de Deus restringindo o mal no mundo. Isso se espalha ao longo de toda a história. É por isso que, via de regra, os homens ímpios não são tão maus quanto podiam ser. Você olha por aí esses casos escabrosos desse pessoal, né, que comete esses crimes em série, essas coisas terríveis. É só assistir um pouco do Datena lá, né, no fim do dia, e você bota a bacia de sangue ali, né, embaixo da televisão e no final está cheia.
E o povo gosta disso. Por quê? Porque é mórbido. Porque também faz parte da natureza pecaminosa e caída querer ver essas coisas. Não é assim? Você está andando de carro no trânsito, de repente para o trânsito. Fala, aconteceu um acidente, sim, mas do outro lado da estrada. Do outro lado. Mas então como é que atrapalha a minha faixa se aconteceu do outro lado? É porque os da minha faixa querem ver. Eles querem ver o sangue. Eles querem ver o cara estrupiado lá no chão. É mórbido, é um desejo perverso, maligno do ser humano. Isso é queda. É mais uma expressão de queda. Mas ao mesmo tempo também é uma restrição. É Deus dizendo, olha, isso pode acontecer com você também. Diminua um pouco a velocidade, né? Vá com cuidado. Isso pode acontecer também com você. Deus age de várias maneiras, restringindo o mal. É por isso que nós não temos assim 1 milhão de maníacos, mas 10 ou 20. Mas todo mundo, eu e você, podíamos ser. Qualquer ser humano tem potencial nato para ser um esquartejador. Qualquer ser humano. Por que não é? Porque a graça comum restringe, detém, segura. E faz isso individualmente, mas também globalmente, no mundo inteiro. Acontece o seguinte, meus queridos. Antes da vinda de Jesus, Deus diz, graça comum, acabou. Cumpriu sua função. E ele então retira. Não é que ele retira o Espírito Santo. O Santo nunca vai embora, senão deixa de existir igreja. O que ele retira é a ação restritiva em relação ao mal. Para de brecar. Então o mal vai florescer aqui nesse mundo. E a coisa, se já está feia, vai ficar muito pior. O instrumento, portanto, é a graça comum. Mas há uma motivação além. Uma motivação a mais da parte de Deus. Que não é só restringir o mal. Há uma motivação que é justamente salvar. Agora é especial. Aí é graça especial. Salvar. É que nós estamos no tempo do Evangelho. É o período em que o Evangelho tem que ser pregado. É o período em que ele disse, eu lhes dei autoridade, a minha autoridade. Preguem o Evangelho em todo o mundo. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim. Quando chegar ao fim, é o fim. O Evangelho será pregado até que o dragão seja solto. Então vai acontecer aquilo parecido que houve no dilúvio, né? 120 anos Noé pregou. Acabou, fechou a porta. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Passou a oportunidade. Quando o último escolhido, como Paulo disse, vocês, meus irmãos, foram escolhidos desde o princípio para a salvação. Quando o último escolhido aqui, como dos Tessalonicenses, ouvir a palavra, crer no Evangelho, fechou a porta da arca. Quem tinha que entrar, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E é por isso, então, que só resta deixar o mal crescer, agir. Sua última chance, sua última oportunidade, antes que o Senhor Jesus volte. E quando ele vier, ele esmaga. Pura e simplesmente. Não tem batalha final, é só um massacre. Ele volta e destrói. O inimigo, o poderoso anticristo, o filho do diabo, o filho da perdição, o poderoso anticristo, morre como? Com um sopro que sai da sua boca. É isso que Jesus faz. O sopro. O sopro que sai da sua boca destrói o poderoso filho do mal. Mas enquanto ele não vem, o poder do mal será visto. Aparecerá, será manifestado. Consequentemente, meus irmãos, como viver agora, já? Então Paulo vai dar 4 dicas para finalizar o texto aqui no capítulo 3, no final do capítulo 2, do capítulo 3, sobre como viver agora. Primeira dica, está nos versículos 13 a 17 do capítulo 2. Confiar na eleição divina e fazer a nossa parte amparados pela graça. Então ele fala, confie que vocês foram escolhidos por Deus desde o princípio da salvação, creio nisso, mas sejam sérios, sejam santos, vivam de verdade o Evangelho, sejam firmes. Eu estou orando por isso por vocês. Então, o primeiro ponto é esse.
confiar na eleição divina e ser um crente atuante pela graça de Deus. Segunda dica do apóstolo Paulo está aqui do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 5. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Como é que eu resumo isso? Viver em oração. Ele diz, orem por nós, continuem orando. Eu estou orando por vocês, vocês oram por nós. Então, viver em oração e numa fiel proclamação do Evangelho. Já que é o tempo do Evangelho, já que é a oportunidade que nós temos de pregar, Deus deu esse poder, essa autoridade. Testemunhe. Seja um firme e verdadeiro testemunho do Evangelho. Viver em oração e no esforço contínuo e comunitário, um ajudando o outro, a pregar o Evangelho. Terceira postura, terceira dica sobre como viver o agora, antes que Jesus volte, está a partir do versículo 6, e aqui ele vai se deter um pouco, porque era importante para os Tessalonicenses isso. E mais uma vez vejam quanto isso é atual. Vejam quanto isso se aplica à nossa realidade, infelizmente. Verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Dá uma pausinha aqui. O que é viver desordenadamente? Por que ele fala duas vezes isso? Afastem-se de todo irmão que viva desordenadamente. Eu fui um exemplo para vocês de como que não se pode viver desordenadamente. O que era isso? Se aproveitar dos outros. Querer o dinheiro dos outros. Usar a fé para tentar ganhar dinheiro dos outros. É isso que ele está falando aqui, por viver desordenadamente. Porque em Tessalônica, muitos estavam dizendo, olha, Cristo vai voltar amanhã, tá? Então é o seguinte, eu não vou mais trabalhar. Vocês me sustentem aí porque eu vou ficar orando só por vocês. Vocês me ajudem aí porque eu oro por vocês e aí vocês vão ter prosperidade. E aí eu vou ficar no bem bom. É isso que era viver desordenadamente. Usar a fé para conseguir dinheiro dos outros. Olha o que ele diz. Nós nunca vivemos desordenadamente, ele fala no verso 7, entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós.
Então, o que acontecia lá em Tessalônica era mais ou menos isso. Ele vai voltar amanhã, vamos parar de trabalhar, vamos ficar só esperando. Paulo diz, não. A certeza da segunda vinda de Jesus não pode eliminar as responsabilidades terrenas que nós temos. O fato de eu saber que pode ser que ele volte amanhã, mas ele não vai voltar amanhã. Porque o texto diz que tem que primeiro aparecer a apostasia. Se ela não apareceu até agora, então ele não vai voltar amanhã. Ele pode voltar a qualquer momento, mas tem que aparecer a apostasia primeiro. Esse é o ensino bíblico. Mesmo que eu tivesse a certeza de que ele voltaria a semana que vem, eu não podia abandonar minhas responsabilidades terrenas. Eu tenho que ser um bom cidadão aqui nesse mundo. Eu tenho que ser um cidadão exemplar aqui nesse mundo. Eu tenho responsabilidades e tenho que cumpri-las. Não tem nada desse negócio de vender todos os bens e lá na montanha ficava esperando Jesus voltar. Como vários movimentos fizeram ao longo da história. Paulo fala, trabalhe. Continue trabalhando. Continue fazendo o que é necessário. Continue cumprindo suas responsabilidades aqui neste mundo. Pare de se meter na vida dos outros. E cuide da sua vida. Seja um cidadão responsável com as suas obrigações. Duas coisas muito importantes, né? Em tempos em que os líderes religiosos enriquecem às custas do evangelho falso, isso aqui nos ensina a cuidar, se afastar deles. Mas também entre nós mesmos. Para que ninguém queira viver às custas dos outros. O mandamento é simples. Não quer trabalhar, não coma. É claro que há exceções. Mas Paulo não fala, não pode trabalhar, então não coma. Ele fala, não quer. Existem pessoas que não podem. Não têm condições. Têm que ser socorridas pela igreja. É lícito, é justo, é agradável a Deus. A questão é quando não quer. Se não quer, Paulo diz, então também não precisa comer. Então nós temos nessa carta, meus irmãos, finalizando, ensinos muito preciosos sobre o que vai acontecer depois, né, da segunda vinda de Jesus, o juízo, a destruição dos ímpios, o alívio para os crentes, as coisas que têm que acontecer antes, a apostasia, o anticristo, algo o detém, é o tempo do evangelho, a graça de Deus ainda restringe a atuação do mal, mas isso vai, infelizmente, desaparecer no futuro quando o anticristo surgir. Mas, mais do que tudo, tem o agora. O agora é viver de forma responsável. Em oração, pregação do evangelho, né, como eu enfatizei aqui, relembro essas 4 coisas, confiar na eleição divina, fazer a nossa parte também amparados pela graça. Viver em oração, proclamação fiel do evangelho. Afastar-se dos falsos pregadores que desejam se aproveitar de nós. Fugir deles. E viver responsavelmente nesse mundo, trabalhando honestamente e buscando a paz. Uma palavra dele, né? Buscando a paz. Fazendo isso, nós estaremos vivendo condignamente o já, o agora, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que o nosso tempo já acabou, mas se houverem algumas perguntas que precisam ser feitas, eu posso dar mais 5 minutinhos. E se alguém tiver que sair, claro, está liberado para isso. Alguém gostaria de perguntar? Pode perguntar. Tá. Pessoas que se batizaram, professaram a fé e saíram da igreja. O apóstata, ele pergunta então se essas pessoas que se batizaram tal, e saíram da igreja, se elas não eram convertidas, se elas eram apóstatas. Na verdade, o apóstata é um não convertido, mas que parecia muito convertido. É isso que o distingue como apóstata. Justamente porque ele parecia muito convertido, é que então ele apostata. Mas muito cuidado em taxar, porém, as pessoas, fulano apostatou. Por quê? Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Talvez seja só um desviado. Alguém que se desviou dos caminhos de Deus, e em algum momento ele volta, o Senhor traz de volta. Ok?
só Deus conhece, no fundo, o coração dos apóstatas verdadeiros. O que eu sei é, se uma pessoa se desviou, se afastou, blasfemou e morre nesse estado de blasfêmia, ele deu todas as evidências de que é um apóstolo. Isso eu posso falar. Porém, o juízo pertence ao Senhor. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, pois não. Repete, por favor, que eu não ouvi. Viver desordenadamente é restrito aos convertidos? A pergunta então é se esse viver desordenadamente é restrito aos convertidos. Porque nesse caso, Paulo está falando da comunidade dos crentes. Ou, veja, comunidade dos crentes é de quem se diz crente, porque não tem como saber. É quem está no meio do bolo. Diz que é crente, então é crente. Em relação ao mundo, nós, no caso, não temos como avaliar. Porque nós não faz parte da nossa esfera em relação ao mundo. Mas se a sua pergunta é que nós não devemos ajudar quem não quer trabalhar também lá do mundo, claro, se eu não posso ajudar nem o meu irmão, teoricamente, se ele não quer trabalhar, então muito menos eu tenho que ajudar o lá de fora, que não quer trabalhar. Por quê? Porque a ordem é o seguinte: tentem fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, se a ordem principal é ajudar os da família da fé, é porque eles têm prioridade sobre os que não são da fé. Então, a prioridade da igreja, em termos de ajuda material, é ajudar a comunidade da fé. Percebe? Então, se eu aplico a regra de, olha, somente quem quer trabalhar, pode ser que não possa, mas quer, deve ser ajudado, quem não quer, não deve, isso vale para o mundo também. Pois não. A pessoa está na igreja, a pessoa é crente, sai da igreja, vai para o mundo, morre, foi para o beleléu, né? Parece, né? Porque uma marca, eu estou brincando, mas a evidência é forte nesse sentido. Porque uma marca de ser um convertido é voltar, é se arrepender. É o filho pródigo, vai embora, come o pão que o diabo amassou, literalmente. Mas antes de morrer, volta. Volta e fala, Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, me perdoe, e será perdoado. Porque o pai sempre perdoa o filho que volta. Mas se o filho não volta, ele está mostrando que não era filho, que era um empregado. E, portanto, não voltou. Ressalva! Eu não sou juiz de ninguém. Então eu não posso dizer se essa pessoa, naquele último segundo, antes, que o raio acertou ela, porque dá tempo, Até o raio, tal, ela pensa, tal, ela pensa, me arrependo! Pode ser que ela dê tempo. É raro dar tempo. Eu brinco, mas é sério. É raro dar tempo. Não é bom deixar para o fim. Mas o ladrão se arrependeu no último instante. Então, é possível. Eu sempre insisto nisso, Porque a pessoa pensa, o ladrão se arrependeu no último momento, então eu também posso me arrepender no último momento. Eu falo, sim, mas quantos ladrões na Bíblia se arrependeram no último momento? Um. Então as estatísticas estão contra você, se você quiser deixar o fim. Melhor buscar o arrependimento agora. Mas eu só quis falar isso porque, de repente, essa pessoa que morreu afastado de Deus, eu não estava lá para ver se naquela última hora ele não se arrependeu. Pode ser que se arrependeu. Então, vou esperar o juízo final, lá vai ficar claro. Quem vai para a direita, quem vai para a esquerda, quem desce, quem sobe, lá vai ficar claro. Sim? Sim. O pastor busca suas ovelhas. Deus não vai abandonar os seus. Ele quer trazer a ovelha perdida de volta. Uma marca de que era ovelha é volta. Mais alguma pergunta? Lá no fundo, Paulo? Eu penso que sim. A minha opinião é que sim. Por quê? Porque Cristo era literalmente um homem. E a função do anticristo é ser o oposto do Cristo. Então, para ele ser o oposto do Cristo, ele não pode ser um sistema. Na verdade, o sistema está aí. O sistema é o mistério da iniquidade que já opera. É o bolo. Falta a cereja. Falta aquele que vem para consumar todo esse sistema. Então, para mim, necessariamente, o anticristo tem que ser um homem. Por quê? Porque uma epístola, mais uma vez, não é um texto apocalíptico, que é simbólico. Uma epístola, uma carta, fala, homem
da iniquidade, filho da perdição. Esses termos não são simbólicos, eles são literais. O oposto do que Cristo era. Cristo não era um sistema, ele é um homem. Então eu penso, minha opinião, é que o anticristo seja sim um homem. Que comanda um sistema. Então se seria um homem e um movimento global. Então a pergunta é se o anticristo é um homem e um movimento global, será, né? Ou se os movimentos regionais, Brasil, Europa, Ásia e tal, podem se unir, é isso? Cada um tem os seus líderes e tal. Então, na estrutura de Daniel e de Apocalipse, ele é o chefe de 10. Então, existe um subcomando mundial, mas existe o chefe deles. Essas unidades regionais vão sempre existir, estarão lá, oferecendo a ele o poder, oferecendo a ele, né, a sua autoridade. Então, é o chefe de um sistema diversificado, plural. Não um sistema ditatorial antigo, mas um sistema plural que ainda assim consegue ter um chefe, um cabeça, e esse chefe, cabeça, é o anticristo. Mais alguma coisa? Sim, pois não. Bom, se é só uma dúvida, eu estou tranquilo, né? Só uma. Pois não. Então a pergunta é se antes da morte e da ressurreição de Jesus, o diabo e os anjos viviam no céu acusando os anjos? Sim, sem dúvida nenhuma. Eles estavam lá até que Jesus subiu aos céus. Só na ascensão eles são expulsos, eles descem. Faz parte da questão legal de Deus permitir a um Satanás que entre os filhos de Deus, como diz Jó, se apresente perante o Senhor e acuse Jó. Né? Isso é sua atividade legal, ele podia fazer isso. Mas quando ele foi despojado desse direito legal de acusar, não tinha mais por que ter acesso ao céu. Caçaram o crachá dele. Quando ele chegar lá e passar na maquininha, bloqueado, não pode mais entrar no céu, né? Só lhe resta ficar aqui na terra. Então, sim, isso é um ensino bíblico. Chega, né? Mais uma, pois não. Última. Duas, então. A morte? Não, a morte não. O dragão, ele, Satanás. A morte é o último inimigo, Paulo fala. O último inimigo é derrotado na segunda vinda. Aí ela não é presa, ela é derrotada. Acabou, não tem? Por quê? Porque ressuscitou. Os crentes ressuscitam. Então, a morte é o último inimigo a ser derrotado. Quem é preso é o dragão. Por 1000 anos, que esse é o milênio, é claro, isso é um assunto mais longo, tem outros estudos e não posso explicar tudo aqui agora, mas isso é o que nós estamos defendendo como sendo o período do Evangelho, da pregação, desde a ressurreição de Cristo até a segunda vinda. Essa é a restrição ao dragão, esse é o período do milênio. O senhor queria perguntar ou não? Só quer ir embora mesmo, né? Então, o senhor tem toda a razão. Temos que ir embora. Vamos orar então e encerrar aqui o assunto. Santo Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra, que nos instrui, nos ensina, nos ajuda a andar nos teus caminhos. Perdoe se nós falhamos em compreender muitas vezes a grandeza dos teus planos, mas ajude-nos, ó Pai, a sermos humildemente fiéis a ti e te servirmos com alegria. Em nome de Jesus, amém.